Bora falar também sobre Gabriel Menino, volante do Atlético Mineiro, que é alvo de Vasco, Fluminense e Grêmio. O Menino perdeu espaço com Jorge Sampaoli e deve ser utilizado como moeda de troca. Para completar, hora de falar sobre o Vasco da Gama, mais especificamente de Paulo Henrique. Engana-se quem pensa que Ryan é o único jogador do Vasco na mira de clubes do exterior. O Paulo Henrique, com o moral de quem foi convocado e fez gol pela seleção brasileira, entrou na mira de um time da Itália, de um time da Alemanha e de uma equipe da Arábia Saudita. O Vasco assegura que ainda não existem propostas oficiais, mas já foi sinalizado sobre essas sondagens. Com uma curiosidade, os dois times europeus que procuraram o staff do PH são de times que disputam a Champions League atual. Temporada do Paulo Henrique é a melhor da carreira, 54 jogos, 4 gols e 8 assistências nas duas participações com a camisa da seleção brasileira, um gol marcado, e existe a expectativa de que ele possa participar da próxima Copa do Mundo. Você, torcedor do Vasco, venderia o PH em qual condição? Quanto você cobraria? Ou esse atleta é inegociável? Já use espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? No Fortaleza deve ter uma barca gigante para a próxima temporada. Time rebaixado para a Série B não conseguirá manter jogadores com salários altos, como Daverson, Breno Lopes, Pikachu, Lucero, Gaston Ávila e Marinho. Alguns desses caberiam no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa, beleza? Novidade importante sobre Nino, zagueiro que é alvo de Fluminense, Flamengo e Palmeiras. Nino está de férias no Brasil depois do recesso do campeonato russo, que para nessa época do ano por causa do inverno rigoroso. Pois bem, a informação do jornal o Globo dá conta de que o Nino já está apalavrado com o Fluminense, resta que os clubes se acertem, o Zenit e o Fluminense. A ideia do Zenit é vendê-lo por 8 milhões de euros, com a lembrança de que ele havia sido comprado do próprio Fluminense por 5 milhões de euros. O Nino pediu para ser negociado pelo Zenit e alegou que a questão do seu filho, que tem autismo, essa questão é muito complicada em São Petersburgo. A percepção do zagueiro é de que não há escolas que têm a capacidade de assisti-lo como deveria. Diante desse cenário, o Nino pediu para ser negociado. A prioridade seria jogar no futebol europeu, mas diante da falta de propostas para o Nino, ele está avaliando a volta ao Brasil. Tem essa negociação mais avançada com o Fluminense em relação a Flamengo e Palmeiras. Ambos têm como prioridade Vitão, o zagueiro que pertence ao Internacional, mas eu não descartaria que Flamengo e Palmeiras tentassem um chapéu no Fluminense para fechar com o defensor. Já John Arias decidiu se pronunciar em meio a uma série de especulações de que ele pode sair do Wolverhampton na janela de janeiro. O time dele é o lanterna da Premier League. O Arias disse o seguinte, abre aspas, acho que essa especulação é normal. No futebol sempre existem rumores, ainda mais por tudo que conquistei no Brasil. É natural que me vinculem a um ou outro clube, faz parte do processo. Pela situação atual do clube, que não é das melhores, tivemos um início de temporada ruim. E como as temporadas são diferentes, no Brasil já se pensa no próximo ano e esses rumores aparecem. Acredito que, com a janela aberta, a especulação sobre algum clube no Brasil vai aumentar, mas estou tranquilo, consciente do momento que vivemos no Wolverhampton e trabalhando muito para alcançar o objetivo e mudar o que estamos passando. Queria acrescentar outra informação sobre o Arias, mais um jogador que é pretendido por Fluminense, por Palmeiras e Flamengo. O Arias e seu staff praticamente descartam a volta ao Brasil no mês de janeiro. Eles querem, no mínimo, terminar a atual temporada no futebol inglês para depois cogitarem e analisarem os próximos passos. Importante registrar que o Arias foi comprado por 17 milhões de euros e com o provável rebaixamento do seu time na Premier League, aí sim, em julho, ele deve ser colocado à venda. Hora de falar agora sobre direitos de transmissão de TV. A Conmebol anunciou na noite dessa quarta-feira quais serão as emissoras que terão direito a transmitir Recopa, Sul-Americana e Libertadores entre 2027 e 2030. Essa primeira lista já havia sido anunciada, mas o resultado final ficou diferente da apuração dos jornalistas. Importante registrar que a Libertadores terá, a partir de 2027, transmissão em TV aberta da Globo e em TV fechada e streaming da ESPN. Já a Sul-Americana não terá TV aberta. O SBT, que costuma exibir os jogos, e será assim até 2026, perdeu a concorrência para a TNT Sports, que vai fazer as transmissões de graça no YouTube. Já a ESPN segue com transmissões na TV fechada.
Importante registrar ainda que a Recopa será transmitida em TV aberta pela Globo e em TV fechada pela ESPN. Além do SBT, que perdeu os direitos de transmissão da Sul-Americana, é importante registrar que a Paramount, que tinha um pacote de jogos da Libertadores e da Sul-Americana, se despede dos dois torneios em 2026. A partir de 2027, ela não estará nessas transmissões. Já o Vasco da Gama quer uma dupla rebaixada no Juventude. Mandaca, volante revelado pelo Corinthians, e Talhari, atacante que foi o artilheiro da equipe na competição, estão nos planos de Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, para a próxima temporada. O Vasco não vai ter grana para grandes investimentos, até porque jogadores que foram contratados por empréstimo em 2025 precisarão ser comprados em 2026. Até por isso, esses dois nomes surgem como boas alternativas, embora com concorrentes no Brasil. Mandaca, por exemplo, é alvo de Botafogo, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. O Talhari tem ainda mais ofertas, até porque foi um atacante que se mostrou muito artilheiro, 40 jogos e 9 gols ao longo da competição. Para mim, o Talhari foi o principal atleta do Juventude, rebaixado com a penúltima pior campanha. Só para completar, surgiu nas redes sociais, nas últimas horas, a informação de que Caio Paulista, do Palmeiras, também interessa. Não consegui a confirmação com o pessoal do Vasco sobre esse nome. Boa noite, Nicola. Consegue descobrir a lista de saídas do Vasco? Espero que Hugo Moura, Verrete, Vitor Luiz, Cocão e outros constem nela. Fabrício, a gente vai ter muita dificuldade em avançar nessa pauta no Vasco, porque o Vasco ainda tem coisa super importante para jogar. E é natural, né? Vou mandar mensagem lá para a pessoa do Vasco. E aí, a lista de demissões, de dispensas? Nicola, não posso te passar, porque se eu falar agora, eu vou criar um ruído dentro do meu elenco e eu dependo do elenco para jogar. No São Paulo a situação é diferente, né? O São Paulo, assim como vários outros clubes, já estão de férias. O Vasco decide nesse meio de semana e no final de semana a passagem para a final da Copa do Brasil. Então acho que a partir da próxima semana, ou a partir do fim da Copa do Brasil, a gente começa a ter uma noção mais básica disso, tá bom? A Cunha do River no Vasco, Mandaca e Talhari também. Começar sobre os dois jogadores do Juventude. O Mandaca tem uma concorrência relativamente grande no futebol brasileiro. O Vasco, Red Bull Bragantino, Botafogo e Atlético Paranaense querem um volante de 24 anos de idade, formado na base do Corinthians e que fez bom campeonato brasileiro, de muita capacidade física, ocupa várias posições dentro de campo. Eu acho que cairia bem no Vasco, mas tem essa concorrência e não é fácil. Sobre Talhari, jogador que se valorizou demais, ele conseguiu se destacar mesmo com a campanha muito ruim do Juventude, é um atacante muito móvel, que faz gol e está em toda parte do campo, gostei também. Acho que seriam dois grandes acréscimos. Sobre o Acunha, esse Acunha é grande, jogador de Copa do Mundo, jogador de futebol europeu, jogador do River Plate. O River, como não vai à Libertadores pela primeira vez desde 2015, é um River que vai precisar abrir mão dos seus principais jogadores, ou dos mais caros. Já havia saído uma lista com 5 dispensados, entre eles Nacho, Borja, Enzo Pérez, o Casco, enfim. É um River que vai precisar reformular. E eu não tive a confirmação do Acunha, tá? Até publiquei no vídeo de hoje à tarde, não consegui confirmar esse nome. Mas é alguém que chegaria para ser titular, especialmente porque a lateral esquerda virou um problema por conta da lesão do Piton. A principal notícia do Vasco hoje foi a questão do acordo com a Nike. O acordo todo mundo já sabia, mas detalhes do acordo, né? Existe a ideia de que sejam injetados pela Nike até 42 milhões de reais por ano, incluindo material e também bichos, promoções e tudo mais, né? A Capa investia 600 mil reais por ano. Então, e o Vasco vai mudar de patamar a partir dessa troca entre Capa e Nike. Família, ficamos aí com aquele giro de notícias do Vasco da Gama, que joga daqui a pouco contra o Fluminense pelo Maracanã na Copa do Brasil, né? Semifinal. Então, rapaziada, deixa aqui no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Deixa no comentário seu palpite quanto vai ser o jogo. Para mim, o jogo de hoje deve ser 2-0. Deixa no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o like. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.